Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 2 de agosto, com os fechamentos do dia 1º de agosto, segunda-feira. O Bovespa caindo 1% hoje, né? Ele que está pertinho da linha do semanal. Eu estou aqui no gráfico diário, mas eu deixei para a gente ver aqui a linha do semanal, né, que vem passando pelos topos e que chegamos muito perto na sexta-feira da semana passada, mas não rompeu, né? O interessante é que o Ibovespa não rompeu. Hoje a máxima do dia 57.700 chegou a romper essa linha um tequinho aqui, tá? Mas aí depois ele caiu, né? Vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui no Ibovespa. Ó, tá, o que ele fez? Ele abriu, ele deu uma subidinha aqui, né? Depois caiu. Então, realmente tem uma dificuldade aí de passar dessa linha. A volatilidade já era esperada, como a gente falou na semana passada. O Ibovespa não deve passar batido de uma linha de 6 anos, né, que já foi testada 3 vezes em 3 topos simetricamente alinhados pelo gráfico à vista. Tá? Então é realmente esperado ter essa volatilidade. Se vai romper ou não, já são outros 500, mas a volatilidade é bastante esperada. Aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa Futuro, né, onde a gente tem as mesmas linhas no Ibovespa Futuro devido às taxas de juros embutidas no preço. A gente tem um leve descasamento entre os 3 topos, o que cria uma zona aqui, né, uma faixa de resistência, faixa essa que foi invadida, mas não foi ultrapassada, né? Inclusive na máxima do dia de hoje, ele não passou para cima da parte de cima da faixa da resistência. O Ibovespa à vista, como não tem uma faixa, como tem só uma linha central, ele passou na máxima do dia, mas fechou bem para baixo da linha. Aqui ele não passou da máxima, né, de resistência, mas fechou aqui colado na linha de baixo, tá? Então a gente tem uma outra linhazinha de tendência aqui que a gente já vinha seguindo por causa desses fundos, né, que está segurando o preço aqui, né? O Ibovespa o futuro ele está muito próximo, se perder aqui os 56.800 pontos, está muito próximo de dar uma afundada. Não quer dizer, né, deixar claro aqui para o pessoal, que não quer dizer que porque das outras vezes ele caiu aqui e se esborrachou aí dezenas de milhares de pontos, não quer dizer que dessa vez, se ele der uma voltada aqui, que ele vai se afundar lá para casa dos 30 mil pontos de novo, né? O que ele pode fazer é realmente não passar por enquanto, né? A gente tem que lembrar que a gente está no dia 1º de agosto, o impeachment está marcado para ser votado no dia 29 de agosto. No Brasil está vivendo uma indefinição política gigantesca, né? A economia parada aí no fundo do poço, dependendo da política para se reerguer, tem um limite assim do otimismo até onde ele vai, né? A inconsequência não é uma coisa muito normal assim no mercado financeiro. Ela acontece a cada algumas dezenas de anos, mas não é uma coisa tão normal. Então você vê aqui que um ponto de compra que vai levar o Ibovespa por uma máxima histórica, né, acima de um patamar que estava lá de 75 mil pontos em 2010, quando o Brasil era uma maravilha, quem morava fora do Brasil voltava para trabalhar aqui, né, porque estava tudo crescendo, né, tinha o Cristo decolando lá na capa da Time. Então a gente tem uma situação aqui bem diferente. O Brasil hoje é uma porcaria, né, e imaginar que um ponto de compra hoje que vai dar um target acima do topo histórico do Ibovespa, tá, mesmo tem gente falando que se aplicar a inflação no Ibovespa ele devia estar 140 mil pontos, 70 mil pontos fora da inflação não quer dizer muita coisa, né? Mas a gente está falando em pontos, né? A gente não está falando em reais. Então, se fosse essa lógica, a gente nem fazia linha de tendência, fecha o gráfico e vai embora. Analisando o gráfico, você vai ver aí 20 mil pontos para cima, você passa 77 mil pontos, você vai pegar no Brasil de hoje, né? Complicado do jeito que está, uma possibilidade de você ter uma maior pontuação da nossa bolsa de todos os tempos. Então, é claro que vai depender muito também de um cenário aí de definição de longo prazo política para essa compra acontecer. Então, o que pode acontecer nesses 30 dias, estou falando nisso, né, porque para falar do mês de agosto, é que a gente pode ter o Ibovespa caindo um pouco para depois recuperar, dependendo do que acontecer, da mesma forma que ele pode romper essa linha e depois pode voltar, né, dependendo do que acontecer. Então, a gente está num momento aí bem complicado e, de verdade, né, a gente está num ponto muito crítico aí para achar que ele vai repetir os últimos 3 pontos. Não acredito nessa repetição, tá? Mesmo que ele vá romper,
essa linha de tendência, e eu não quero que vocês me entendam mal, porque eu, mais do que ninguém, torço para que o Brasil dê certo, eu torço para que o Ibovespa suba, eu torço para que o dólar caia, né, para níveis onde não afete muito as exportações, porque nós somos, afinal de contas, um país agrícola, né? Eu torço para que tudo dê certo, assim, para a paz imperante no mundo, para que as guerras acabem, para que tudo vire paz e amor, né? Eu torço para essas coisas. Mas a realidade é totalmente o oposto disso, e a gente trabalha com a realidade, então a gente tem que ser pé no chão, tá? Falando aqui do dólar, o dólar já deu uma subida para cima do nosso triângulo, né? A gente tem aqui a queda na sexta-feira, aquele negócio que eu falei da taxa de juro, tá? Então a sexta-feira deu, como tinha dois contratos em paralelo, né? Um com e um sem taxa de juro, a gente tem aí um contrato que abriu para cima e fechou dentro, outro que abriu dentro e fechou para baixo, e a gente tem hoje, né, só no contrato U16, na série U16 do dólar futuro, ele realmente subindo e vindo aqui para cima do triângulo apontar para o 3,50. Esse triângulo devia ter sido rompido mais cedo do que ele foi, tá? A gente está falando aqui de 23 dias, né? Ele devia ter sido rompido aqui atrás, ó, quando ele chegou aqui para cima, ele devia ter sido rompido para esses 3,50 serem fortes. Tanto o rompimento para baixo da sexta-feira como o rompimento para cima de hoje deixam esse triângulo próximo do vencimento, né? Deixa esse triângulo rompido para uma área que é uma área menos provável de chegar até os seus limites. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que esse triângulo aqui não está servindo para muita coisa, né? A projeção que a gente tem ainda é aquela de bater no 3,16. Esse rompimento aqui do triângulo, por ser fora da área ideal, ele pode sim apontar para uma alta, mas essa alta eu não colocaria ela acima da resistência natural do 3,39. Tá? Então a gente vai lidar aí com o dólar volátil também igual ao índice, né, nesse mês de agosto, mas com um limite aqui para cima no 3,39. 3,39 seria a resistência. Tá? A resistência aqui eu vou trabalhar o 3,39. Claro que se ele conseguir romper o 3,39, a gente pode estender isso para o 3,50 como está desenhado aqui, mas em princípio o 3,50 não está factível porque ele não está forte o suficiente para mostrar essa projeção desde já. Falar agora dos papéis, começando pela Petrobras, que caiu de novo hoje para o 11,20, né? Fechou no 11,30, mas chegou a bater no 11,22. A gente está tendo, deixa eu abrir um espacinho aqui para ver melhor, né? A gente está tendo aqui a Petrobras segurando nessa faixa perto dos R$12, né? A projeçãozinha dela vai até o 12,88 aqui, mas ela está segurando. O suporte não foi rompido, então ela segue apontada para o 12,88, né? Então a gente está vendo muitas formações do mesmo tipo, né? Projeções em aberto, mas os preços não conseguindo andar rápido até elas. Então é tudo por causa dessa mega indefinição que a gente tem, que por mais que as pessoas tentem desvincular uma coisa da outra, né, tá muito nítido que a gente tem, durante esse mês de agosto aí, a gente tem um período de instabilidade muito forte, e a volatilidade dos papéis e do índice, assim como do dólar, no mês de agosto devem ser muito acima da média. Que a Vale 5, que bateu no 15,43 e deu uma cabeçada lá e voltou, né? Tá andando no espaço em branco também, entre 14,35 e 15,43, não tem muita novidade para ela. Ela que estava sem uma projeção forte, mesmo assim ela subiu até o que seria a projeção dela, então realmente daqui para frente a gente tem que esperar ela fazer mais alguma outra coisa. O que a gente tem por enquanto aqui é uma linha de tendência de alta, né? Então a gente pode traçar essa linha de tendência aqui, que está segurando o preço, por exemplo, nesse patamar dos 14 e pouco. Se ela perder essa linha de tendência aqui para baixo, aí sim seria um sinalzinho de venda, seria alguma coisa que a gente podia trabalhar. Tirando isso, por enquanto não tem nenhum sinal à vista. Banco do Brasil também segurou no 21,51 e voltou, né? Ele está aqui, ó, a 4% do 21,51. Acima do 21,51, a gente ainda tem essa máxima aqui atrás dos 23,30. Então tem uma projeçãozinha de alta se ele conseguir romper o fechamento diário, o 21,51. Do jeito que ele está fazendo aqui, ele ainda não está longe o suficiente para desconectar dessa possibilidade. Tá? Então o rompimento para cima do 21,51 ainda segue em aberto, mas é nítido que ele está sofrendo aqui. Se a gente der uma olhadinha mais astuta nesse gráfico, a gente vai ver até um pequeno ombro, cabeça-ombro montado aqui, uma linhazinha de pescoço traçada aqui onde eu coloquei essa linha vermelha, né? E uma possibilidade, se ele continuar caindo, de cair R$1,35, de vir aqui para a linha do 19,24, que é a linha do Fibonacci, do Fibonacci horizontal. Tá? Então o Banco do Brasil está muito próximo. Se continuar caindo, tem
suporte forte lá nos 19,24. Se ele conseguir romper o 21,51, aponta para os 23, para essa máxima aqui dos 23,30. Aqui o Itaú, que segue próximo da máxima do 34,33, né? Ele fez duas máximas mais altas aqui nesse topo novo, tá? Mas essa última massa aqui, esse último topo aqui de trás, eu venho mantendo ele porque, na verdade, a gente está também tem o 34,42 aqui, a gente está pelo gráfico com uma faixa, né, na verdade, de resistência. Então essa faixa começa no 34,33 e vai até a máxima desse outro candle aqui no 34,55. Por causa disso eu estou mantendo aqui esse valorzinho, porque ele começa uma virada se o Itaú conseguir passar acima dele. Tá? Ele continua se mantendo perto do valor, né? Ó, 3% ainda, ele não está muito longe, isso quer dizer que num dia muito feliz e contente o Itaú pode romper isso daí e ir para cima, mas a gente não pode deixar de olhar isso aqui com os olhos da realidade, de que ele pode dar uma chafurdada mais para baixo aí para depois voltar. Tá? Da forma que eu já falei isso algumas vezes no passado, depois de 3 movimentos iguais, o quarto tende a ser diferente. Isso é uma medida estatística, né? Vale para muita coisa, não vale só para a bolsa, vale para muita coisa na vida também. Então a gente teve 3 toques nessa linha exatamente iguais. Bateu na linha, caiu dezenas de milhares de pontos do Ibovespa à vista. Dessa vez é muito provável que seja diferente, tá? Não que ele vá subir, né? Ele pode até não subir, mas dá um ameaço aí nessa linha, entendeu? Fazer uma formação diferente, não cair tanto como ele caiu nas últimas vezes, se manter, fazer mais de um toque na linha, entendeu? Dá uma espalhada assim nessa tendência, nessa indefinição toda que está aparecendo. É bem provável que dessa vez o diferente venha mais para o lado da volatilidade e menos para o lado de um rompimento certeiro, como foi em 2008, né? Quando a gente teve os graus de investimento para o Brasil, que aliás, eu também não falei isso no começo do vídeo, a gente estava com 70 e poucos mil pontos, lá com 2 graus de investimento, né? E hoje a gente não tem mais nenhum, então realmente um otimismo muito grande a gente achar que dessa vez vai romper e vai subir 20 mil pontos no Ibovespa. A gente tem que ficar de olho aí, que provavelmente ele até monta um triângulo, alguma coisa assim, daqui a umas semanas, e uma projeção, se subir, uma projeção menor do que essa do canal que está pintada aí no gráfico semanal de hoje. Vamos falar então, para encerrar, da Ambev, né? A Ambev que deu uma porrada para baixo aqui com resultados piores para 18,79, o que não quer dizer nada para a gente, porque a gente está dentro da área de definição faz muito tempo. Ela só está corrigindo aqui da parte fundamentalista dentro de uma região que a gente já está vendo faz muito tempo, né? Aqui do 19,57 ao 18,30. E aí, quando ela sair daqui, a gente faz uma projeção, por enquanto ela segue aí só ocupando o nosso espaço. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.